Bom, então vamos lá. Vamos aqui para mais uma sessão de estudos. Vamos começar exatamente da onde a gente parou. Já estou aqui com o meu cronômetro aqui, contagem regressiva, 45 minutos, sessão de estudo de turco. Então vamos lá. Uçuşu iptal etmek, palavrinha chata, mümkün mü. Algumas palavras em turco são bem difíceis de pronunciar. Essa daqui é uma delas. Mümkün. Por que é um pouquinho difícil? Porque a gente tem esse som de M aqui. Mümkün. E no turco a gente tem diferença. A gente tem que diferenciar o som de M e o som de N. Por exemplo, se eu disser... Como que eu digo carro em turco? Araba. Araba, carro. Meu carro, eu vou dizer arabam, com M. Ou seja, quando eu pronuncio a letra M no final da palavra meu carro, os meus lábios se tocam. Arabam. Faz o teste você aí de casa. Arabam. Pronuncia só a letra M e perceba como seus lábios se tocam. Arabam, me, M. Agora, se eu disser o seu carro, eu vou dizer araban, ou seja, com N. N, os lábios não se tocam, é meio como se você abrisse um sorriso. N, araban, seu carro. Então, é importante fazer essa diferenciação entre M e N. Por isso que aqui é mümkün. Primeiro a gente pronuncia o M, mümkün mü, e depois tem mais um M aqui para complicar ainda mais a nossa vida. Mas vamos entender o que está escrito aqui. É possível cancelar o voo? Uçuşu iptal etmek mümkün mü? Se você não assistiu à última sessão de estudos, eu sugiro que você volte um passo atrás e assista, porque lá a gente estava trabalhando alguns padrões que a gente tem aqui. Essas 3 frases aqui principais eu deixei anotado na última aula para estar estudando hoje. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Basicamente a gente tem a palavra uçuş, que é voo, né? Uçuş. O que mais? A gente tem iptal etmek. Iptal etmek é o que a gente aprendeu, né? O que eu estudei na aula passada. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, acho que é sempre interessante repetir. Eu só estou gravando isso daqui, é uma sessão de estudos. Eu naturalmente estou estudando turco, eu dou aulas de turco, eu estou sempre aperfeiçoando o meu turco. E eu achei interessante também gravar esse processo para que as pessoas vejam como que funciona a minha linha de raciocínio, como que eu estudo de fato. Então é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Estou estudando e ao mesmo tempo gravando conteúdo, olha só que interessante. Então aqui a gente tem iptal etmek, que é o padrão que eu queria trabalhar na aula passada. O verbo cancelar. Quem cancela, cancela alguma coisa. Então a gente precisa especificar. No caso aqui, o sufixo que a gente usa é o acusativo, que é o i, u ou u. Por isso que aqui é o uçuşu, porque o que eu quero cancelar? Estou perguntando se é possível cancelar o voo. É possível cancelar o voo? Uçuşu iptal etmek mümkün mü? Então a gente tem aqui o uçuşu, o voo específico, né? Posso até colocar aqui embaixo. Uçuşu é o acusativo. Eu tô com a impressão de que a palavra voo tem um acento. Uçuş. Não tem acento não? Ó, qualquer das duas estão certo? Qualquer uma? Bom, vou deixar do jeito que eu coloquei. O voo específico. Legal. E esse mümkün mü aqui é o padrão novo que a gente vai estar trabalhando. Esse mümkün mü aqui é como a gente pergunta, é possível? Será que dá? Será que dá para fazer isso? Será que dá para fazer aquilo? Uçuşu iptal etmek mümkün mü? Será que dá para cancelar o voo? É possível cancelar o voo? Então alguma coisa mümkün mü. Isso daqui é o que eu quero trabalhar, é o que eu quero fixar. Então o que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na aula passada. Eu vou aqui no meu amigo ChatGPT e vou... O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele. Cadê o padrão que eu escrevi aqui? Ó? Quero que você escreva 5 frases simples em turco com a seguinte expressão. Seguinte estrutura, vai.
Por que eu estou fazendo assim? Porque eu quero que ele me dê exemplos de como que eu posso usar isso daqui. Exemplos simples. Porque aí eu vou ter mais coisas com o que trabalhar e eu vou alimentar aqui a minha lista, né? Olha quantas palavras aqui. Isso aqui foram nos últimos 7 dias. 57 frases novas. Então eu vou pegar as frases que ele vai me dar e vou jogar lá dentro dessa tabela aí para estar estudando posteriormente. Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Tem uma coisa que eu queria comentar aqui, ó, o chuchu. Dá pra gente pegar também isso daqui como padrão, posso jogar aqui embaixo e usar com outro verbo. Por exemplo, eu posso usar o verbo beklemek. O que é beklemek? Beklemek é o verbo esperar. Ou aguardar, né? Esperar. Esperar. Legal, é sempre interessante fazer essas reflexões. Quem espera, quem aguarda, aguarda alguma coisa, espera alguma coisa. Então, sempre que a gente está falando de alguma coisa, a gente usa o sufixo do acusativo, que é isso daqui. I, u, u. A gente usa ele para especificar aquilo que a gente está esperando. Aquilo que a gente está tentando cancelar, por exemplo. Então, se eu quero falar eu estou esperando o voo, eu vou dizer o chuchu bekliyorum. Bekliyorum. O chuchu bekliyorum. Estou esperando o voo. Por que o chuchu? Porque quem espera, espera alguma coisa. Então tem que estar aqui, concordando. Legal. Para confirmar, né? Porque às vezes tem que confirmar. O que eu venho? Eu uso aqui o próprio Google Tradutor, aquela função que eu já expliquei para vocês aqui. Se eu clicar nesse botão aqui e começar a falar algumas coisas, ele vai reconhecer. Por exemplo, merhaba. Ó, ele reconheceu o que eu disse. Significa o quê? Significa que minha pronúncia está compreensível, está boa o suficiente. Dá para entender. Eu não preciso ser perfeito, preciso ser compreensível. O chuchu bekliyorum. Estou esperando o voo. Uçuşu bekliyorum. Uçuşu bekliyorum. Uçuşu bekliyorum. Aí eu posso fazer uma pergunta. Você está esperando o voo? Uçuşu bekliyor musun? Uçuşu bekliyor musun? E assim por diante. Eu tenho que esperar o voo. Uçuşu beklemem lazım. Uçuşu beklemem lazım. Tenho que esperar o voo. Uçuşu beklemem lazım. E assim por diante. Ou seja, isso daqui nada mais é do que a técnica que eu trago aí para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Aliás, se você clicar aqui embaixo, aqui, ó. Opa, aqui. Clica lá, me segue lá, porque se você tem interesse em aprender turco, eu acho que vale a pena, tá? Tô sempre compartilhando conteúdo lá. E o contato, às vezes as pessoas fazem perguntas, eu respondo as perguntas. Eu tento sempre responder cada uma das pessoas que me seguem lá. Obviamente, às vezes é muita gente, mas eu tô sempre ali tentando manter o máximo de contato, até porque é difícil você encontrar pessoas que estejam também aprendendo o turco, que é um idioma tão diferente. Então, se a gente está aprendendo o turco junto, pô, bora ficar junto. Vai lá, chega junto lá, manda sua pergunta, segue a gente pra gente dar continuidade com esse projeto. Uçuşu bekliyor musun? Você está esperando o voo? Legal. Perceba que mudou, né? Ó, a gente partiu da onde? A gente partiu desse ponto aqui. Uçuşu iptal etmek mümkün mü? É possível cancelar o voo. Vou até colocar aqui, ó. A gente saiu disso, aí começamos a trabalhar, a destrinchar essa palavra aqui. Uma coisa que dá para fazer também, ó, por exemplo, eu posso usar, ao invés do beklemek, nessa mesma estrutura aqui, posso usar o iptal etmek para fazer a pergunta. Por exemplo, eu posso falar, eu estou cancelando o voo. Uçuşu iptal ediyorum. Uçuşu iptal ediyorum. Uçuşu iptal ediyorum. Uçuşu iptal ediyorum. Por que eu chamo essa técnica de repetição de padrão? Justamente por isso, porque se você for analisar aqui, a estrutura é a mesma. Olha o final aqui, a gente está usando o presente contínuo. Então, é a mesma coisa, a estrutura é a mesma, eu não preciso ficar entendendo o que é sufixo. Assim, essas coisas são interessantes, você ter uma compreensão geral, porém no início é muito mais vantajoso a gente aprender os padrões. Também não estou querendo dizer que é para memorizar.
Estou falando simplesmente que é repetição de padrão. É você repetir os mesmos padrões várias vezes em vários contextos até que eventualmente eles fixem na sua cabeça. Uçuşu iptal ediyorum. Estou cancelando o voo. Da mesma forma, se eu quiser perguntar, você está cancelando o voo, eu vou perguntar Uçuşu iptal ediyor musun? Uçuşu iptal ediyor musun? Uçuşu iptal ediyor musun? Você está cancelando o voo. Ou seja, outra estrutura que parece aqui, ó. Uçuşu bekliyor musun? Uçuşu iptal ediyor musun? Perceba que a estrutura é a mesma. Por isso que é repetição de padrão. O padrão está sendo repetido. E as frases têm significados completamente diferentes. Você está cancelando o voo. Legal. Acho que deu para pegar aqui mais ou menos. Isso daqui é a frase 1, tentar manter a mesma coisa que eu mantive na aula passada. Isso daqui são os exemplos aí, ó. Opa! Vamos ver se dá para organizar isso daqui. Deu. Ok. Show. Boa, vamos ver aqui agora quais foram os exemplos que ele deu lá. O que eu queria praticar é esse daqui, ó. Mümkün mü? Será que dá? Por exemplo, ó, uma frase que me veio na cabeça aqui. Será que dá para ir andando de São Paulo até o Guarujá? Uma frase aleatória, só para trabalhar o padrão. Tá, vamos tentar formular aqui essa frase. São Paulo'dan Guaruja'ya yürüyerek gitmek mümkün mü? Eu sei que ficou bem travado porque eu estou tentando raciocinar aqui a forma correta. Vamos lá. São Paulo'dan Guaruja'ya yürüyerek gitmek gitmek mümkün mü. Não sei se está certo, tá? São Paulo'dan, não São Paulo da, São Paulo'dan, ou seja, de São Paulo até o Guarujá, Guaruja'ya, yürüyerek, caminhando, gitmek, ir, mümkün mü? É possível? Será que? São Paulo'dan Guaruja'ya yürüyerek gitmek mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün mü? Vamos ver se está correto isso daqui. O que a gente faz? Copia a frase junto com o que eu quis dizer, né? Venho aqui e jogo aqui, ó. Veja se está correto. Aí vamos ver aqui o que ele responde. Antes disso, a gente já joga aqui a frase em turco pra gente ouvir também, né? Um pouquinho. São Paulo'dan Daruja'ya yürüyerek gitmek mümkün mü? Ó, a tradução aqui já deu como certo. Mas às vezes, por que é interessante? Por que eu joguei lá? Por que eu não posso confiar 100% no Google aqui? Porque por mais que ele tenha traduzido certo, pode ser que não soe natural. Pode ser que tenha um jeito muito mais natural de dizer essa mesma frase que eu quis. Então, São Paulo'dan Guaruja'ya yürüyerek gitmek mümkün mü? Aqui ele traduziu como é possível ir a pé de São Paulo até Guarujá? Vamos ver aqui se está correto. Ó, está correto. Olha que maravilha. A frase em turco São Paulo'dan Guaruja'ya yürüyerek gitmek mümkün mü? Está correta. Ela significa é possível ir andando de São Paulo até Guarujá? A frase em português tem um pequeno erro de construção. Será que dá para ir andando? Qual que é o erro de construção? Será que dá para ir andando de São Paulo até Guarujá? Ah tá, eu esqueci de colocar, eu coloquei ao invés de até. Bom, mas de qualquer jeito aqui ele disse que está correta a frase. Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho que adicionar essas frases no Anki depois, eu vou selecionar algumas aqui.
Essa daqui eu não lembro se eu coloquei lá ou não. Então, de qualquer forma, eu já vou copiar. E vou colocar na minha lista aqui. Primeiro, deixa eu ver aqui se tá, ó, se aparece alguma coisa. Ó, já coloquei aqui. Então, por quê? Porque eu não quero repetir frase. Na lista que eu estou alimentando com essas frases, eu não quero frase repetida. Frase repetida vai dar trabalho depois. Eu quero pegar frase nova. Então, eu vou pegar aqui, ó. Uçuşu bekliyorum, uçuşu iptal ediyorum, uçuşu bekliyor musun, uçuşu iptal ediyor musun. Vou pegar todas essas daqui. Eu sei que parece um pouco trabalhoso, mas é assim que eu estudo, tá? Eu pego a frase e anoto aqui, ó. Deixa eu jogar aqui para facilitar. Porque aqui, para que serve essa ferramenta aqui, aliás? Depois talvez eu até disponibilize ela como um produto aí, como um template de organização aí para quem tiver interessado. Eu sou um cara bem metódico. Isso daqui serve para quê? Eu já vou mostrar já brevemente. Uçuşu bekliyorum. I'm waiting for the flight. Por que eu estou escrevendo em inglês? Porque eu tenho o hábito. Eu aprendi o turco através do inglês. Flight. E então eu mantive o costume e praticamente lá nos cards, nas frases que eu traduzo. Aqui tudo bem que eu estou traduzindo para o português, por quê? Porque eu estou dando meio que uma aula aqui para vocês. Eu estou estudando e estou tentando ensinar ao mesmo tempo. Então não faria sentido aqui eu colocar o inglês, né? Sendo que a maioria de vocês aqui falam português. Então estou colocando aqui em português e aqui é onde eu faço a minha própria coisa, eu deixo em inglês. I'm waiting for the flight. Estou esperando o voo. Legal, deixa eu só mostrar aqui para que serve isso daqui, por que eu coloco aqui, por que eu tenho esse trabalho. Eu sei que é um pouco trabalhoso, mas no final das contas para mim compensa bastante. Justamente por isso, ó. Por exemplo, deixa eu até colocar em português aqui para vocês conseguirem entender melhor. Cadê configurações? Putz, onde eu vou achar aqui? Ó, Language and Region, português. Ok. Agora vai atualizar, atualizou. Português, legal. Vai dar para vocês perceberem melhor. Por que eu utilizo isso daqui? Eu desenvolvi essa tabela aqui, essa planilha, essa ferramenta dentro do Notion. E basicamente, ó, tá vendo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, tem esse primeiro campo aqui, estudar, ou seja, são as frases que eu adicionei aqui dentro para eu estudar mais tarde. Ou frases que eu já estudei, mas que eu não adicionei no Anki ainda. Então, por exemplo, a gente acabou de escrever uma frase. Então, tá vendo aqui, ó, hoje, conta como uma frase. A frase que eu acabei de anotar aqui está contando aqui. Nos últimos 7 dias, ou seja, a última semana aí, eu escrevi 57 frases aqui dentro. Então tá tudo aqui as frases. Aliás, essas daqui, se eu não me engano, grande parte delas eu coloquei na aula passada, nessa sessão de estudo passada que eu gravei aqui para vocês. Ó, legal, eu posso ver nos últimos 30 dias quantas frases eu anotei. Ó, nos últimos 30 dias, 152 frases. Então isso daqui é bom porque, ó, dezembro de 2024, 364 frases. Dezembro de 2024. Posso vir aqui em estudado, ou seja, ver todas as que eu já estudei, ou seja, todas que eu já coloquei no Anki. Aqui a gente tem 93 frases. Posso ver o total, ou seja, o total no geral de frases que eu anotei e frases que eu estudei ou que eu não estudei, o geral. Bom, estamos de volta aqui, então basicamente aqui a gente tem 667 frases que eu já anotei e escrevi. Para que serve isso, Gabriel? Basicamente para eu saber mais ou menos ali quantas frases eu sou capaz de produzir, ou seja, eu consigo reconhecer e eu consigo remanejar em contextos diferentes. Então é basicamente para isso. Eu consigo também aqui ter a versão mobile, ou seja, eu consigo usar no celular, então fica com uma versão também bem interessante. E às vezes, quando eu quero anotar frases de um contexto específico, por exemplo, estou assistindo uma série, estou assistindo aquela série e tal, aí eu anotei uma frase. Depois eu posso anotar aqui dentro também. Aí eu posso saber quantas frases eu extraí ou eu aprendi assistindo aquela série. Por exemplo, o episódio número 1 da série SUS, eu anotei aqui até agora, né, 12 frases. Ou seja, eu vou anotando aqui e vai me servindo como referência. Depois que eu estudar, eu venho aqui e clico adicionar ao Anki. Tudo bem que está em inglês aqui, mas quando eu for disponibilizar a versão aí para quem estiver interessado, vai estar tudo em português. Vamos voltar aqui ao foco. Eu vou copiar aqui essas frases aqui rapidinho, só para jogar aqui dentro para a gente adiantar. Uçuşu iptal
ediyorum, ou seja, estou cancelando o voo. Aliás, aqui eu não vou nem colocar a tradução agora para não perder muito tempo. Depois eu coloco. Só vou colocar a frase mesmo em turco. E depois eu... Porque eu não vou estudar hoje. Eu já estou estudando aqui com vocês, mas eu tenho que colocar no Anki depois. Então, quando eu for colocar no Anki, aí eu coloco a tradução em inglês certinho lá, porque eu não quero perder muito tempo aqui. O que eu faço? Vou colocar mais uma aqui, ó. Opa, jogo aqui em cima para copiar, facilitar a vida. Aqui, legal. Isso daqui que eu tô falando, tá? De anotar aqui as paradas, nem sempre eu fiz isso dessa forma, tá? Já fiz de várias outras formas aí. Mas, atualmente, é a forma como eu faço. Eu já fiz muito em caderno, por exemplo, só que o ruim do caderno é que você perde as frases, o caderno estraga, enfim, fica velho, a folha não fica tão boa depois de um tempo, fica difícil de ler, principalmente se você escrever a lápis. Então, são coisas aí a se considerar. Se você sabe utilizar as ferramentas tecnológicas, você percebe que elas ajudam bastante na questão de produtividade. Ó, anotei aqui as frases principais. Legal. Agora eu vou pegar lá os exemplos que o GPT deu pra gente. Ó. Burada parka etmek mümkün mü? É possível estacionar aqui? Dá pra estacionar aqui? Ó, isso aqui é uma frase que eu já consigo entender. Eu vou jogar onde isso aqui? Vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui embaixo mesmo. Aqui, ó. Burada park etmek mümkün mü? Burada park etmek mümkün mü? Ou seja, é possível? Dá para estacionar aqui? Isso daqui eu já sei. O verbo aqui, park etmek, é o verbo estacionar. Podemos pegar aqui um outro exemplo, ó. Isso daqui que é repetição de padrão. Como que a gente diz eu quero? Istiyorum. Então, para falar eu quero estacionar, park etmek istiyorum. Burada park etmek mümkün mü? Affedersin, burada park etmek mümkün mü? Affedersin, burada park etmek mümkün mü? Olá, por que eu disse affedersin? Porque eu quero pedir licença. Oh, com licença, será que dá para estacionar aqui? Posso estacionar aqui? É possível estacionar aqui? Então a gente usa affedersin ou affedersiniz, caso a gente queira ser um pouco mais formal. Affedersin, burada park etmek mümkün mü? Mümkün mü? Só essa palavrinha que é chata. Mümkün mü? Mümkün mü? Então a gente tem outra frase aqui. Até colocar aqui, ó, para affedersin. Como que se escreve? Tem dois F. Affedersin. Burada park etmek mümkün mü? Essa palavra aqui, ó, às vezes algumas palavras em turco, assim como o português ou outro idioma, elas têm a pronúncia reduzida. Então aqui a gente escreve burada, só que a gente pronuncia burda. Outros exemplos? Nerede vira nerede. Ne haber vira naber. E assim por diante. Isso aqui são reduções. Se você não se habitua a ter essa compreensão, esse entendimento, quando você ouve as pessoas pronunciando assim, você fica perdido. Tá, affedersin, burada park etmek mümkün mü? Legal, park etmek estacionar, park etmek istiyorum. Ó, agora eu vou tentar uma frase aqui com park etmek que eu não tentei ainda. Por exemplo, eu quero perguntar aonde eu posso estacionar? Nerede park edebilirim? Park edebilirim. Vamos ver se está certo? Onde eu posso estacionar? Estou fazendo uma pergunta. Está correto? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. A gente tem 17 minutos. Ó, correto. Onde posso estacionar? Nerede park edebilirim? Affedersin, nerede park edebilirim?
Affedersin, nerede park edebilirim? Ó, aqui ele pronunciou nerede. Só que é interessante saber que também podemos pronunciar nerede. Então tá correto. Curiosidade, tá? Lembra que lá em cima eu falei que todo verbo leva um sufixo? Por exemplo, quem espera, espera por alguma coisa. Quem cancela, cancela alguma coisa. Aqui embaixo, a gente pode observar a mesma coisa, o mesmo padrão acontecendo. Por exemplo, park etmek é o verbo estacionar. Quem estaciona, estaciona em algum lugar. Logo, o sufixo que a gente usa é o locativo. Da de park etmek. Por isso que aqui em cima é burada. Esse da aqui, esse sufixo da, só está aqui por causa do park etmek. Aqui embaixo é a mesma coisa. Aonde, ou seja, em qual lugar eu posso estacionar. Quem estaciona, estaciona em algum lugar. Nerede park edebilirim. Por isso que tem o D aqui. Então, isso daí é uma observação aí. Porque eu acho que é muito mais interessante do que também... Uma que eu não trabalho com memorização, então eu não quero que vocês criem esse estigma de ter que memorizar as coisas. Eu também não tenho muito essa pressão para fazer isso. E o que eu quero é que vocês tenham um olhar de observar. Notar padrões. Ser observador. Ser observadora. Entender o porquê as coisas acontecem de determinada maneira, sem ficar fazendo comparação direta com o português. Isso daí é uma coisa interessante a se dizer. A gente costuma muito fazer comparação com o português, quando a gente está aprendendo outro idioma. Isso daí é ruim porque português tem uma lógica diferente. Português é de uma família diferente. O turco é de uma família diferente. Não tem sentido você comparar dois idiomas que são de famílias diferentes. Então, não crie comparações. Deixa eu colocar aqui em negrito. Opa. Simplesmente aceite que a lógica do turco é uma, a lógica do inglês, do português é outra, e é isso aí. Por isso que eu gosto tanto de aprender idiomas, que é literalmente você se alfabetizar do zero. É você começar do zero. Você tem que ter humildade suficiente para entender que você vai estar ali dando os primeiros passos. Eu estou aprendendo árabe, e com árabe é a mesma coisa. Entender que eles escrevem não de trás, a gente fala que eles escrevem de trás para frente, né? Eles escrevem daqui para cá. A gente escreve daqui para cá. Quem está certo, quem está errado? Não tem. Ou seja, se a gente fala que eles escrevem ao contrário, eles falam que a gente escreve ao contrário, porque na visão deles a gente escreve ao contrário. Na nossa visão eles escrevem ao contrário. Não tem certo e errado, é questão da cultura, do idioma. É assim que é assim que tem que ser, então já era, se acostuma. Bom, então nerede park edebilirim, nerede park edebilirim. E eu vou buscando formas aqui, ó, de juntar, de criar padrões. Ó. Por exemplo, aqui eu repeti esse padrão, repeti esse daqui. Posso repetir com park etmek também. Por exemplo, buraya park ediyorum. O que eu estou tentando dizer é eu estou estacionando aqui. Estou estacionando aqui. Buraya park ediyorum. Legal. Perceba aqui ó, que agora a gente está usando um outro sufixo. Por quê? Porque eu estou falando o lugar onde eu vou me movimentar. Quando a gente está falando de se movimentar em direção a algum lugar, aí a gente usa o sufixo dativo. Locativo é quando a gente já está naquele lugar. Quando a gente está se movimentando para lá, a gente está usando o dativo. Eu não gosto muito de usar essas nomenclaturas porque elas confundem às vezes. Estou estacionando aqui. Imagina quando eu falo aqui, eu tenho um lugar específico, eu estou mostrando, estou apontando para o lugar onde eu estou estacionando. Por que eu fiz essa frase aqui? Só para praticar, repetir o padrão. Então eu vou repetindo a palavra park etmek várias vezes em vários contextos até fixar. Ok, deixa eu voltar aqui para não me perder. A outra frase aqui foi Bu fiyata daha iyi bir telefon almak mümkün mü? É possível comprar um telefone melhor por este preço? Ó, que frase legal. Essa expressão aqui eu não tinha visto ainda. Deixa eu ver aqui se não está muito confuso. Tá, daqui tem que colocar para baixo, para não confundir aqui. Esse daqui também é interessante. Aqui eu posso subir um pouco. Tá, ok.
Ó, é possível comprar um celular melhor. Celular por este preço? Deixa eu ilustrar aqui, ó. Bufiatá por este preço. Ou neste preço, né? Tradução literal. Dahaye bir telefone, ou seja, dahaye melhor. Bir telefone, um celular, um telefone. Estou fazendo isso aqui só para vocês conseguirem visualizar melhor. Almak, comprar. E o mümkün mü? É possível? Será que dá? Então, o que tem de novo aqui? Na verdade, eu consegui entender, ó, o bufiatá. Por quê? Porque fiat, eu sei que é preço. Daqui eu já conhecia. Quando a gente diz preço, a gente diz fiat. Fiatá, bufiatá, neste preço. Ou, na verdade, a este preço. Porque tem o a aqui, o dativo. Eu acredito que isso aqui é o dativo. Então, a este preço. Posso usar esse mesmo padrão. Por exemplo, estou procurando um carro a este preço. Bu fiyata bir araba arıyorum. Bu fiyata bir arabayı arıyorum. Ó, vamos ver se está correto. Bu fiyata bir arabayı arıyorum. Lembra, eu não posso confiar 100% no tradutor. O tradutor ele te trai às vezes. Aqui está escrito o correto, mas eu quero saber se está certo mesmo, se soa natural. Eu acredito que eu não deveria ter utilizado aqui o acusativo. Acho que o correto não é arabaia, mas sim arabá. Vamos ver se está correto. Ó, precisa de alguns ajustes. Ó, é arabá, então eu não preciso usar o... Ó, você viu? Não dá para confiar 100% no tradutor aqui. Ele deu como se estivesse certo. Então se você confia nele aqui, você tá lascado. Então tem que pegar aqui e organizar melhor. Aqui nesse caso eu não vou usar o acusativo. Então, bu fiyata bir araba arıyorum. Estou buscando, estou procurando por um carro mais ou menos neste preço. Aqui, para quem não sabe, a gente tem o verbo aramak, que é o verbo procurar ou pesquisar. Você usa ele de fato quando você está pesquisando, procurando, identificar alguma coisa ali. Bu fiyata bir araba arıyorum. Legal. O que mais? Acho que eu posso voltar onde eu estava fazendo. Vou pegar aqui mais algumas frases aqui, ó, cadê? Beni biraz daha erken araman mümkün mü? Será que você poderia me ligar um pouco mais cedo? Vou jogar aqui também. Bom, eu acho que as anotações vai ficar um pouquinho confuso, mas é isso aí. É o jeito que tá sendo. Beni biraz daha erken araman mümkün mü? Será que você poderia me ligar mais cedo? Então vamos analisar aqui, ó. Ah, legal, olha que interessante. Aramak tá aqui também, ó. Ará, olha aqui a mesma raiz. Então, aramak, aqui em cima, nesse contexto, isso daqui é outra dica interessante. Deixa eu subir lá em cima. Isso aqui é mais um mandamento. Então você não vai criar comparações entre idiomas. Você não vai aprender palavras isoladas. Você vai aprender sempre dentro de contexto. Por quê? Porque assim você consegue ter mais assertividade. Olha aqui embaixo. Aqui embaixo, nesse contexto específico aqui, arıyorum, olha aqui, esse ar aqui vem do aramak. Ou seja, nesse contexto aqui específico significa procurar, pesquisar.
Agora, nesse contexto aqui, aramak, o mesmo verbo significa outra coisa. Significa o quê? Ligar. Sabe? Ligar. Ó, vou ligar para ele. Aí aqui a gente tem que analisar. Quem liga, liga para alguém. Ou liga a alguém. Essa é a lógica do turco, pelo menos. Então a gente vai usar também o acusativo. Então, isso daqui, ó. Por isso que aqui é Beni. Ben sou eu. Beni sou eu especificamente quando eu estou sendo alvo de alguma coisa. Então, Beni Araman é a sua ligação para mim. A sua ligação até mim. Você me ligar. O ato de você me ligar. Seria mais ou menos isso, especificamente. Por isso que esse i está aqui. Esse i está aqui só porque a gente está usando o aramak aqui. Biraz daha erken. O que é biraz daha? Mais um pouco mais, um pouco mais. O que é erken? Erken é cedo. Então, biraz daha erken, um pouco mais cedo. E aqui o aramam, ou seja, você, né, a sua ligação, será que você poderia me ligar mais cedo? Mümkün mü? Bom, o que daria para fazer aqui, ó? Biraz daha erken. Ó, legal, vou fazer um negócio bem legal aqui, ó. Bu fiyata bir araba arıyorum. Vou copiar esse padrão e vou copiar também esse biraz daha aqui, pra gente montar alguma coisa junto. A analogia que eu sempre faço com os meus alunos e alunas é que, pra mim, isso daqui é como se fosse um joguinho de Lego. Sabe, joguinho de Lego de criança? Essa paradinha aqui, ó. Sabe essa parada? Onde você tem várias pecinhas aqui e com essas pecinhas você consegue montar praticamente o que você quiser, de acordo com a sua imaginação. Pra mim é a mesma coisa com os padrões. Se você domina os padrões corretos, na medida do tempo, conforme você vai acumulando esses padrões, você... tendo criatividade, você consegue rearrumar, reorganizar esses padrões em várias formas, em vários formatos. Então você pode criar várias frases com o mesmo padrão, frases com significados diferentes. Então estou procurando por um carro mais barato, um pouco mais barato neste preço. Como que ficaria? Primeiro eu escrevo aqui em português, só para ter como referência e não me esquecer. Estou procurando por um carro um pouco mais barato neste preço. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó. Bu fiyata biraz daha ucuz bir araba arıyorum. Bu fiyata biraz daha ucuz bir araba arıyorum. Estou procurando por um carro mais barato neste estou procurando por um carro um pouco mais barato neste preço. Bu fiyata biraz daha ucuz bir araba arıyorum. Façamos a mesma coisa que a gente fez anteriormente. O que a gente faz? Copia isso daqui. Sempre é interessante ter feedback. Para os meus alunos, em todos os planos ali disponíveis nas aulas particulares de turco, até o momento, eu ofereço aí esse acesso aí. Durante a semana inteira eu estou disponível ali para eles estarem me enviando mensagem com as suas dúvidas para que eu possa responder. No caso aqui, como eu estou sozinho, eu vou usar a minha amiga ou meu amigo ChatGPT ou a inteligência artificial aqui só para ter um feedback, para ter uma resposta, para ter um retorno em cima daquilo que eu escrevi, para ver se está correto. Vamos ver aqui se está certo. A frase em turco está quase certa, mas precisa de um pequeno ajuste. Bu fiyata göre biraz daha ucuz bir araba arıyorum. Bom, eu não entendi exatamente qual foi o erro ali, ó. Bu fiyata göre. Ok. Deixa eu tentar reescrever a frase em português. Eu acho que a questão foi a frase em português. Eu tentei unir as coisas aqui. Eu estou procurando por um carro mais barato nesta faixa de preço. Deixa eu ver se muda. Nesta faixa de preço. Vamos ver se melhorou. Opa. Cadê?
vim aqui, só coloco para editar novamente. Veja se está correto. Ué. Está quase perfeito. A frase em turco pode ser ligeiramente ajustada para ficar mais natural. Eu não entendi qual que foi o ajuste, ó. Bu fiyata biraz daha ucuz bir araba arıyorum. Estou procurando por um carro um pouco mais barato nessa faixa de preço. Não entendi. Enfim, não vou ficar preso aqui não. Ele falou aqui em cima, ele falou que precisava de um ajuste, ou seja, ele deu uma alternativa diferente. E aqui embaixo ele falou que está quase perfeito, mas também não apontou qual que é o erro. O segredo aqui para você conseguir obter bons resultados com ferramentas como o ChatGPT e outras de inteligência artificial é saber ilustrar aquilo que você quer. É mostrar para ela exatamente o que você quer, dando o máximo de detalhes. Como eu não estou com tempo aqui para fazer isso, eu não quero ficar preso só nisso daqui, a gente tem aí 1 minuto. O tempo passou voando hoje, a gente tem 1 minuto aí para dar continuidade. Eu vou simplesmente ignorar isso daqui e vou deletar. Daqui para mim é bem tranquilo, tá? Eu não tenho aquilo que eu disse. Errou, não tem pressão, tanto faz, vida que segue. Eu não vou ficar me debatendo porque eu não entendi ou porque eu não consegui ali escrever uma frase do jeito que eu queria. O estudo tem que ser leve, tem que ser tranquilo, tem que ser de boa, sem pressão. Obviamente, eu posso deixar aqui anotado, não precisa apagar, e posso deixar aqui marcado. Aliás, eu vou até fazer isso para servir de exemplo. Vou deixar em vermelho aqui para exemplificar que mais tarde, depois, quando eu tiver tempo, eu posso vir aqui e estudar isso daqui por conta própria, offline, ou até mesmo amanhã na próxima sessão de estudo. Vou deixar aqui marcado para eu conferir. Aí eu vou ter mais tempo para pesquisar, não preciso fazer necessariamente agora. Legal. Se eu não me engano, ficou faltando apenas um exemplo lá. Türkçeyi 6 ayda öğrenmek mümkün mü? É possível aprender turco em 6 meses? Depende. Depende do que você quer dizer com aprender. De uma forma geral, algo que eu sempre digo para as pessoas que chegam até mim querendo aulas ou qualquer dica relacionada a aprender turco, eu digo para ela pensar primeiro não no quanto tempo vai levar. Eu digo para ela pensar naquilo que ela quer. Tenta definir com clareza aquilo que você quer, ou seja, eu quero ser capaz de fazer X, Y, Z. Tenta trazer cenários reais, por exemplo, eu quero ser capaz de ir na pizzaria pedir uma pizza disso, desse sabor e um refrigerante desse e tal. É algo específico. Quanto mais específico for, mais fácil fica pra gente tentar definir mais ou menos ali quanto tempo vai levar para você atingir esse objetivo. Agora, se você só vem, quanto tempo leva para aprender turco? Bom, depende, não sei. O que é aprender turco na sua concepção? Se não tiver claro, não tem como definir. Para perguntas genéricas, respostas geralmente vão ser genéricas. Perguntas específicas trazem respostas mais personalizadas, mais específicas. Türkçeyi 6 ayda öğrenmek mümkün mü? Então, o idioma turco, 6 ayda em 6 meses. Öğrenmek, aprender, é possível? Türkçeyi 6 ayda öğrenmek mümkün mü? Türkçeyi 6 ayda öğrenmek mümkün mü? Vamos ver se está certa a pronúncia. Türkçeyi 6 ayda öğrenmek mümkün mü? Show! Obviamente dá sempre para melhorar, né? Eu estou aqui fazendo um exemplo aqui prático, mas dá sempre para melhorar. Então, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, Türkçe é o idioma turco, né? 6 ayda, ao invés de aprender separado, a gente aprende junto. 6 ayda em 6 meses. Isso aqui é um padrão. Então, se eu quiser se eu quiser falar em 4 meses, eu vou trocar 6, que é 6, por 4.
4. Ayda. Ou seja, qual que é o padrão aqui? O padrão é Ayda. Qual que é o complemento? Altı. Por que complemento? Porque eu posso substituir por qualquer coisa. Assim, qualquer coisa semelhante, né? Qualquer número. Em 4 meses. Legal? O que mais a gente tem? Öğrenmek. Opa. Öğrenmek é o verbo aprender. Quem aprende, aprende alguma coisa. Logo a gente precisa do acusativo. Por isso que aqui é Türkçeyi. Ou seja, o turco. Para aprender o turco, o idioma turco, especificamente. Quanto tempo leva? É 6 meses? É 1 ano? Então aqui a gente tem de novo I, U, U. Fico imaginando as pessoas passando aqui atrás ouvindo esses barulhos. I, U, U. Aprender. E o mümkün mü? Bom, é isso. A gente se vê amanhã na outra sessão de estudos. Valeu, até mais.